Jamais a era moderna viveu um caos social provocado por uma pandemia de nível global como essa que estamos vivendo hoje. Entidades internacionais como a OMS declararam o vírus Covid-19 como pandêmico. Países europeus como a Espanha e a Itália estão sofrendo consequências graves devido à ausência inicial de políticas públicas de combate ao alastramento da doença. No programa de hoje traremos algumas informações e esclarecimentos atualizados sobre como o mundo e o Brasil está se comportando perante esta catástrofe. Não poderemos juntos conter os avanços dessa pandemia. Na verdade, o momento clama para que fiquemos separados. Solta a vinheta, Mr. Barrett. Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Sorry. Olá, seja novamente bem-vindo ao nosso canal Garrafas Separadas. Começando sempre com aquele apelo para você que ainda não fez isso, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais. Hoje o tema é novamente esse, né? A pandemia que assola o mundo, Covid-19, a nossa guerra moderna, né, cara? Porque tem muita gente comparando essa situação que o mundo está passando com a Segunda Guerra Mundial. Acho que a Angela Merkel falou isso, né? Isso, exato. Que realmente a situação ela não é fácil, não é tranquila. A situação não é como o Bolsonaro tem falado aí, ou como alguns empresários, como aquele Hang tem dito aí, melhor salvar a economia do que salvar as pessoas. Cara, isso é um absurdo, né, cara? A situação é terrível. E daí todo mundo dizendo que, não, vai morrer só os velhinhos e tal. Porra, cara, eu não quero que meu avô morra, ou sei lá, minha mãe morra, né? E assim, a gente... É bom falar também para o nosso público que assim, a gente está gravando novamente um vídeo sobre esse tema, né? A gente até gostaria de estar podendo falar coisa, né, cara? As coisas mais divertidas, né, cara? Porém o momento é de calamidade e de atenção. Sim. Mais do que... Até as Olimpíadas foram adiadas. Eu não sei se adiadas, mas sei lá, mas enfim, isso aconteceu, a última vez que aconteceu isso foi na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente vai começar agora falando mais sobre essa situação no resto do mundo, né? Como os outros países estão lidando com essa situação, né? Os Estados Unidos, Europa, China, por exemplo, que é onde começou a história toda. Sim. Né? A China, ela é interessante... Ela conseguiu contornar o problema. Conter. Apesar que, claro, tá todo mundo reclamando aí, culpando os chineses por causa disso, né? Enfim, no começo teve aquela situação do prefeito lá de Wuhan ter escondido a pandemia e tal, mas daí quando o governo chinês tomou ciência disso, eles tomaram todas as atitudes aí que foram louváveis, entendendo? E que salvaram a China da pandemia, não é verdade isso? Sim. Aí, hoje em dia, você vê, por exemplo, caminhões de limpeza na China, né, limpando e lavando todas as ruas da China. Sim. Você vê medidas do governo, por exemplo, como a criação desse aplicativo, usando aquela tecnologia de QR Code, que eles cadastram todos os cidadãos chineses, e daí se eles veem uma pessoa na rua, eles já conseguem pelo QR Code ver o histórico médico daquela pessoa. Identificar a pessoa. Se ela já teve contato com o coronavírus ou não, se ela tem doenças respiratórias prévias ou não. Então isso são medidas, enfim, que eles estão tomando e que está ajudando a resolver a situação lá. Lá, por exemplo, o vírus foi praticamente erradicado. Foi praticamente erradicado. Teve uma senhora de 103 anos chinesa que foi curada recentemente. Né? Então isso prova que mesmo aqueles velhinhos, aquelas pessoas debilitadas, têm salvação. Né? E a gente jamais deve desistir delas. Não, é engraçado a proposta, né, que os caras estão fazendo aí de deixar os velhinhos morrerem para salvar a economia. Tipo... aí, por exemplo, aí é legal a gente falar da Itália. Porque a Itália teve esse problema. Por que a Itália
explodiu essa bolha. Porque a Itália se comportou que nem o Brasil está se comportando agora. Mais ou menos. No começo do... E claro que tem essa questão estatística, né, que a Itália é a população onde existem maior número de pessoas idosas, né, então isso contribuiu também. Não, e eles falaram também com aquela coisa, pelo tamanho do Brasil e pelo tamanho da Itália, tem o número de pessoas por metro quadrado, né? Muito maior. Ela é muito maior, no caso lá, né? A quantidade de pessoas. Só que daí os caras acham que o Amazonas é cheio de gente lá no Amazonas, né? Como se, tipo, a gente tem territórios aqui enormes que não são habitados. E eles não fazem essa matemática, não fazem essa conta, tá entendendo? E se você se você colocar o vírus numa cidade de São Paulo, que tem 17, quantos milhões de pessoas? 23 milhões de pessoas? 17, 23, não sei. Isso. Tem, assim, eu acho que de 17 a 23 milhões, eu não sei, desculpe. De pessoas ali, porra, ali faz um estrago do cacete. E os caras não tem noção, cara. Mas na Itália eu ouvi falar que realmente eles estão informando assim que pessoas com mais de 60 que precisam ser entubadas, por exemplo, elas estão sendo descartadas. A prioridade é para pessoas mais novas. Essas pessoas estão morrendo afogadas, porque segundo o que eu vi sobre o assunto, a sensação que tem de você morrer pelo vírus é que parece que você está morrendo afogado, porque é insuficiência respiratória, teu pulmão fica cheio de água. É isso que acontece, porque é uma pneumonia. A pneumonia assim, começa com sintomas de qualquer gripe, sim, e depois evolui para uma pneumonia. Pneumonia dependendo do caso. Aí, por exemplo, na Espanha, que também a situação está bem caótica lá, né, a gente vai colocar aí o nome dele, teve um músico argentino, na verdade, de 55 anos, que morava na Espanha, e ele estava já com um quadro de pneumonia em casa, e ele foi ser tratado no hospital, ele faleceu. Não, ele faleceu. E aí foram investigar e descobriram que ele estava com coronavírus. Eu acho curioso assim, porque eu lembro que na época da gripe A, ali, da H1N1, eu não lembro de ninguém famoso que morreu. Não, na verdade, aquilo foi uma coisa que acontecia não sei aonde. Pra nós. Lembra? Não era uma coisa que viria pra cá. Não, mas teve um certo alarme aqui. Mas assim, de eu ter que estocar comida em casa e sair com luva na rua. Mas não teve ninguém famoso. Essa epidemia de acabar com as Olimpíadas, por exemplo, não aconteceu nada disso. Essa epidemia do corona, por exemplo, teve, que nem eu citei agora, essa morte desse músico. Teve agora recentemente também a morte do presidente do Santander, lá em Portugal. Foi já faz uma semana, eu acho. Exatamente. É que agora, nessa situação de vírus, 2, 3 dias já é passado, você percebeu? E aí agora vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que os Estados Unidos têm feito para combater essa epidemia? O que os Estados Unidos têm feito? Eles fecharam as fronteiras, com exceção as fronteiras para a Europa, né? Menos Inglaterra. Enfim. Eles estão estudando a possibilidade de ajudar ali a população oferecendo porque eles não têm salário. SUS. Eles não têm o SUS. Não. Então, por exemplo, se você para fazer um exame, se você tem ou não o coronavírus lá nos Estados Unidos, tem que pagar para isso. Sabia disso? E é caro. É coisa como o salário de um trabalhador lá nos Estados Unidos, eu acho. Por volta disso, ou meio salário de um trabalhador. Então, a grande maioria das pessoas não vão ter acesso a esse exame, não é verdade? E a grande maioria das pessoas não vão ter como se tratar uma vez que fiquem doentes. O Bernie Sanders lá, que é o candidato democrata, né, de oposição ao Trump, ele declarou que eles precisariam tomar uma medida drástica e assim, distribuir mesmo $2.000 para cada cidadão americano. Eu acho que é isso, inclusive. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Bem, e o Brasil, né? O Brasil, aonde fica nessa história toda? Né, a gente tem um governo, para citar novamente o Meteoro, esquizofrênico. Na verdade, a gente não tem governo, né? É um governo que fala, um governo que fala uma coisa num dia, depois no outro dia ele aparece fazendo o oposto. Na verdade, a gente não tem um governante, a gente tem um sujeito lá que foi colocado no governo e está tentando salvar a pele dele para ser reeleito ou conseguir, benefícios políticos nessa crise. Ele não está preocupado com o que está acontecendo com o país, na verdade. Tem essa questão, né, que mais de 20 membros da sua comitiva que estiveram lá nos Estados Unidos... É a metade de Brasília, sabia? Dos contaminados em Brasília é a metade. Como assim? No Distrito Federal, todo o Distrito Federal, a metade dos contaminados
Tão no lá governo. estão no governo. São esses aí. Quer dizer, eles importaram a doença pra cá. A comitiva do governo. E aí mesmo assim, né, a gente teve aquela história que já passou um tempo, né, do presidente indo, né, cumprimentar os populares mesmo. E ele já estava infectado, porque ele está sim. infectado. Ele, Não é possível que todos os 20 estejam menos ele. Menos ele. E por que ele não quer mostrar o exame? Por que não é da conta do brasileiro? É sim da conta do brasileiro. Quem disse que não é? Da onde isso, cara? E assim, eu acho curioso, cara, porque você vê as coletivas de imprensa, os vídeos que o governo faz. Se você reparar no resto do mundo, né, por exemplo, recentemente, ontem mesmo eu vi um vídeo bem legal do primeiro-ministro da Inglaterra, que é um cara que é de direita. Eu nem gostei, nunca me... Aquele com o cabelo lá que parece Trump. Eu nunca simpatizei muito com esse cara. Sim. Mas, porém, o discurso dele é assim, é um discurso... Sabe o que acontece? Mas é um discurso assim, que ele fala em um take, sem corte nenhum, você vê que não tem nenhum corte, e olhando pra câmera, com texto certo, convicto. Sério, convicto e necessário. Como deve ser. Como deve ser. Agora Aqui no Brasil, que esses caras aí no Brasil eles pegam, botam uma galera... Sim. Uma galera que não sabe nem usar máscara direito. O presidente coloca máscara no olho. Né? Aí quando é tem... esquizofrênico, exatamente. Aí quando tem uma live do governo que é só o presidente, é ele falando bobagem. Sim. Ele falando que em breve os governadores e o povo vai saber que foi enganado. Que isso é toda uma história, que foi inventada. Esses caras lá da Europa, os caras podem ser da direita, liberal, o que for, eles sabem o que está acontecendo. Então eles sabem, eles têm uma preocupação legítima com o povo, porque, porra, eu posso ser um filho da puta liberal aí, que quero mesmo que o capital financeiro cresça e tal, mas, porra, agora a situação é outra, eu tenho que me comportar de uma maneira, vamos dizer assim, a salvar o meu povo. Não, mas aqui aqui o cara quer que morra todo mundo, tá entendendo? Mas aqui é uma questão... É a solução pro Paulo Guedes. Mas é uma questão assim, pro capitalismo continuar existindo, precisa combater isso, porque se morrer uma galera e as empresas começarem a quebrar, o capitalismo vai sofrer também. Então é um interesse também capitalista por trás. Não, mas é que o Heng falou, é melhor, no Heng não, aquele cara lá do Madeira, é melhor 7, 8 mil velhinhos morrerem, ou se não lá aquele idiota lá, também lá, que fazia aquele programa do Trump lá, o Justus. E falar, não, porque só velhinho vai morrer. Tipo, cara, isso aí é uma coisa assim que eu ouviria num discurso nazista do Terceiro Reich. Entendendo? É isso aí. E aí você pega essas declarações. Por exemplo, o ministro da Saúde, né? Ele declarou. Que era até então a pessoa mais sensata do governo. Mas ele declarou publicamente que no final de abril o sistema de saúde brasileiro vai entrar em colapso. Sim. Não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo, não vai ter máscara para todo mundo. Até ele estava não vai ter luva para todo mundo, não vai ter elementos básicos ali para garantir a saúde da população. Ele falou isso. Aí a gente tem recebido muitos áudios aí em WhatsApp de médicos, né, falando sobre isso. Que a coisa está pior do que estão falando. Isso eu acredito. Mas tem que tomar cuidado com áudios aí, por exemplo, eu recebi um recentemente que fala, né, aqui em Curitiba, né, na situação aqui, e essa médica, ela fala, Hospital Sujizawa tem já tantos casos. Hospital Vita Batel tem uma mulher, ela falou, de 32 anos, que está seriamente, assim, está super grave o caso dela, e ela está com corona também. O Hospital dos Trabalhadores, que virou referência para esse tipo de cuidado aqui em Curitiba, é onde mais tem também. Sabe o que é o problema? Então, assim, tem assim, casos em todos os hospitais aqui em Curitiba, praticamente. Sabe, o problema que eu vejo não são as pessoas que estão internadas se tratando do negócio. O problema que eu vejo são aquelas pessoas que ficam 14 dias com o vírus, indo no mercado, indo na praia, aqui no Curitiba não tem praia, mas indo no mercado, vai no bar, vai visitar os amigos, faz festinha em casa. Esse é o problema. Porque demora 14 dias pro vírus, para você perceber que você tá com Covid-19. Na verdade, ele começa a se agravar mesmo a partir do 13º dia, né, que daí você começa a pensar em ir pro hospital. Sim. Né? É interessante também, uma informação assim, importante, que essa mesma médica falou, que assim, se você tiver com sintomas, jamais vá num posto de saúde, vá na UPA.
Na UPA, porque lá eles vão ter a condição para tratar. E UPA não é posto de saúde? Não, UPA é pronto atendimento. Pronto atendimento. E o posto de saúde é o quê? O posto de saúde não é pronto atendimento. Ah, eu não sabia. Por exemplo, o posto de saúde é para você tomar vacina ou fazer uma consulta. Ah, tá. Entendeu? Porque daí lá tem muitos velhinhos, então você vai estar contribuindo para espalhar Não, o claro, vírus. claro. Agora, outro depoimento ridículo desse presidente da República aí foi aquela live, aquele vídeo que ele fez, produzido pelos filhinhos dele lá no celular, que ele começa a falar que no Albert Einstein, que para ele Alberto. é Albert Einstein. O Alberto? O presidente da República não sabe nem falar o nome do maior cientista da história do mundo. Por que ele saberia o nome do mas Einstein, enfim. né? Aí ele fala que lá eles estão descobrindo que o medicamento cloroquina é muito eficaz Isso é para o mentira. combate. Não está provado nada ainda. Mentira. Isso é coisa que o Trump inventou. Depois disso daí, o pessoal... Já teve uma baixa por isso, sabia, lá nos Estados Unidos. Um cara morreu por causa disso. Então, depois disso, o pessoal, os pacientes que já faziam uso desse medicamento por outros motivos, foram nas farmácias e não tinha mais. Por causa de uma irresponsabilidade dele. Aí, o Trump fez a mesma coisa e ele repetiu a irresponsabilidade dele. E aí o ministro da Saúde teve que consertar. Só que daí é o seguinte, o que está acontecendo com a relação entre o ministro da Saúde, que é esqueci o nome, e o Bolsonaro? Ele tá com ciúme do cara, sabia? Porque o cara tá se destacando como o cara que tá combatendo, né, o vírus, e agora o Bolsonaro tá se sentindo, vamos dizer assim, fora de foco nesse caso. Sobre essa cloroquina, o ministro da Saúde daí fez uma lei lá para que seja vendida só esse medicamento com receita médica, né? Então, para evitar que as farmácias fiquem sem esse medicamento e os doentes que precisam disso, né, não tenham uma descontinuidade nos seus tratamentos. Sim. Então, aí assim, enfim, tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil, eu acho que aí também tem essa história, né, da MP, né? A medida provisória, que os caras queriam deixar 4 meses sem salário. Daí eles não vão matar com o Covid, né? Eles vão matar de fome, daí os caras. 4 meses sem salário. Eu fico pensando, porra, daí pra que isso? Pra quê? Porque a economia também vai desacelerar dessa forma também. As pessoas não vão ter dinheiro para comprar as coisas. Esses 4 meses sem salário é para que as pessoas vão trabalhar. Porque na verdade é o seguinte, 4 meses sem salário, quem não for trabalhar, né? E quem for trabalhar vai receber normal. Então a ideia não existir a quarentena. A questão, então, exatamente, a questão é essa. Ele quer acabar com a quarentena. É acabar com a quarentena. A outra questão, assim, não existe garantia nenhuma que o trabalhador que vai ficar 4 meses em casa e não vai receber o seu salário, quando ele voltar, ele vai ter um emprego. Provavelmente o cara, ainda por retaliação, o cara manda o cara embora ainda. Então, assim, claro que foi revogada essa medida, eles estão agora, eu acho que... Foi revogado pelo Twitter, né? Mas eles vão estudar de novo essa situação. Porque, na verdade, assim, o que precisa fazer, assim, é que os empresários, eles precisam se conscientizar que ele não é demitindo, não é... Não, eles eles acham que vão demitir os seus funcionários, mas as pessoas que compram as coisas deles não vão ser demitidas. Tá Essa é a semântica. Então, esse momento serve para que os grandes empresários eles comecem a ter... Colocar a mão na consciência, né? Isso, e comecem a ter medidas assim criativas. É porque não é hora de ganhar dinheiro, cara. Não é hora de ganhar dinheiro. Tem gente que gosta de ganhar dinheiro em crise. Não, esse tipo de crise não se ganha dinheiro. Exatamente. Então, assim, existem maneiras, né? Você não precisa parar de pagar os seus funcionários, né? Você pode fazer com que uma boa parte deles continuem trabalhando em casa. Alternativas. Continuem trabalhando em casa remotamente. Você pode estimular uma parte deles a tirar férias, por exemplo, nesse período. Tirar uma licença, uma férias, remuneradas, evidentemente. Exatamente. Né? E então tem isso, né? A gente não quer, porque assim, é aquela coisa, a gente porque não adianta tem que ter a quarentena. Tem que ter a quarentena. E não isso adianta... aí vamos dizer assim, é irrevogável. A quarentena tem que existir. Mas tampouco, vamos dizer assim, ou melhor, mas também as pessoas têm que estar com o seu garantido para poder a economia estar movimentando com essa grana que as pessoas vão estar ali, vão receber do governo ou dos empresários, não sei. Mas precisa manter, essas pessoas precisam ter seus salários garantidos, independente da quarentena. E outras coisas, é importante a gente falar sobre os desempregados também, né?
Porque daí você... A economia informal. Economia informal. Eu sou, por você, exemplo, economia você, informal. também, Você também. é outra coisa que é importante falar, por exemplo, precisa-se, assim, o governo precisa tomar medidas assim urgentes para poder, por exemplo, fazer com que as pessoas possam sacar seu FGTS, Sim. né? Possam, porque assim, se a pessoa está desempregada, né? E precisa também até estudar uma medida assim para realmente ajudar essas pessoas que estão desempregadas. Porque se a pessoa está desempregada, ela não vai poder ficar em casa. Não. Então ela vai ter que sair para trabalhar. Vai querer vender alguma coisa. Sim. E É o isso que vai... fazem os desempregados que tem 2 anos de desemprego, eles não ficam 2 anos assistindo TV em casa. Os caras vão fazer outra coisa, fazer um bico, alguma coisa assim. E esses bicos agora não vão mais existir. eu não sei se os bancos não poderiam entrar nessa também. Os bancos? Não oferecendo... Mas os bancos já deviam ter entrado nessa. Não, eu digo assim, mas oferecer uns empréstimos pra galera. Ah, empréstimo não. Não sei, cara. Você tá louco? Pra foder lá na frente. Fuder mais ainda que as pessoas. Não. Tinha que pegar a grana aí do Itaú, que os caras faturaram nesses últimos 10 anos, tá entendendo? Tirar uma boa porcentagem e redistribuir para as pessoas. Era isso que tinha que acontecer. Outra coisa que deveria acontecer, aliás, o que deveria acontecer seria o governo federal taxar as grandes fortunas. Sim. Porque só com as grandes fortunas a gente teria bilhões e bilhões de reais para ser investidos Sabe na o que eu acho saúde. que eles vão acabar fazendo? Vão fazer que nem o Collor lá, tá entendendo? Confiscar a poupança. Confiscar a poupança. É mais provável. bem então se provável. você tem dinheiro na poupança, é hora de Pode ir sacar tirando, agora. cara, porque, cara, pode ter certeza, vão acabar fazendo isso, vão acabar tirando a grana das pessoas. Tire tua grana da poupança. Mas assim, voltando agora para o assunto quarentena, a gente, é bem importante as pessoas ficarem em casa, né? Eu citei o... Corte a barba, tá? Que nem eu fiz. Eu falei do governo da Inglaterra, né? O primeiro-ministro, que lá eles estão tomando medidas assim. Você não pode, é proibido mais que 2 pessoas na rua fazendo qualquer coisa. Então, assim, e eles falaram que a polícia vai ser usada para fiscalizar esse tipo de coisa. E se a pessoa tiver Aqui que tem galera indo pra praia, tá entendendo? Lá de isopor com cerveja e a polícia tem que ir lá tirar os caras. E os caras, tipo, cara, a galera não tá ligada. A galera pode aglomerar, gente. Não pode, por exemplo, eu tô de quarentena, então vou fazer uma festinha aqui e chamar a galera. Você não pode, cara. Não pode, tá entendendo? Tipo, nem o Igor podia estar aqui, na verdade, né? Pra ser bem sincero. Essa parte eu vou cortar. Talvez esse seja o último programa que a gente vai gravar. Talvez seja o último programa que a gente vai gravar até a quarentena. Mas enfim, a situação, pessoal, ela tá bastante caótica. Caótica no sentido aqui no Brasil, né? No caso, caótica aqui porque a gente está sem governo. E a situação é terrível, porque é uma crise humanitária, uma crise sanitária e humanitária também. Porque os caras querem tirar o salário das pessoas, entendeu? Que nem a proposta lá do Guedes, de tirar 4 meses do salário do cara, para que isso aí para conter a quarentena, né? Porque eles não querem que as pessoas fiquem em casa, querem que as pessoas vão para trabalhar nas empresas. O Hang saiu com o Justus, o Hang, essa galera aquele aí, cara do Madeiro. Deixe morrer 7 mil, 8 mil velhinhos, deixe morrer, melhora a economia, porque pode morrer muita gente de fome. Quando que eles foram preocupados com os pobres? Quando que eles se preocuparam com gente pobre? Um cara que cobra 50 reais um hambúrguer? Nunca se preocupou com gente pobre, né? Pelo amor de Deus. Né? Aquele Roberto Justus lá, cara, os caras vêm na TV fazer um discurso nazista, cara, em plena crise mundial de saúde, velho. É inacreditável isso, é inacreditável, cara. Enfim, aí tem a Rússia, né, que eu acho que ficou naquele que foi comentado. A Rússia, é uma grande questão, né, porque ninguém sabe o que está acontecendo lá. O Putin, ele é o existem czar russo. Notícias falsas circulando por aí, que eles estão soltando leões. Eles não sabem da você na Rússia. Que ele tá dando coletivo de imprensa falando assim, ó... Que vai prender 15 anos, dias, ou 15 dias dentro de casa, ou 15 dias na prisão. Mas isso aí, a gente, né... Isso aí deve ser fake news. Mas o Putin não tá muito interessado em falar com a imprensa nesse momento. Você sabia disso? A situação tá russa lá na Rússia. Mas assim, ó, é bom falar que a gente, aqui nós do Garrafas Separados, a gente tá produzindo uma série de materiais, quarentena, né? vídeos assim, específicos para a sua quarentena. Então, um deles é um quadro chamado
né, dicas culturais para a sua quarentena, Que o são Igor tá filmes e produzindo. tal. O outro quadro é Notícias do Fim do Mundo, que são... Isso é mais pro Facebook, pro Facebook, e pra pro página. WhatsApp. Tem um que vai estrear agora que vai chamar Quarentretas, que são as brigas que estão rolando por conta disso. Sim. Serviço público que eu falo aqui, né, é importante Inclusive- as pessoas saberem que os psicólogos estão se juntando e estão oferecendo tratamento gratuito virtualmente para aquelas pessoas que estão com algum tipo de transtorno, né, por conta dessa quarentena, né, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, são coisas bem comuns e que vão acontecer cada vez mais. Né? Então é legal ter esses profissionais. Sim. Inclusive eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente tem o nosso WhatsApp aí, o Garrafas Separadas, e quem quiser entrar para o grupo, né, é só mandar um e-mail para o garrafaseparadas@gmail.com. Isso. Que daí a gente inclui lá no grupo exclusivo do Garrafas Separadas. E mais alguma coisa aí para a gente informar a galera? Aí, bom, é legal falar das iniciativas locais, né? Existem médicos, por exemplo, de um prédio lá, o médico fala lá, ó, pessoal, quem quiser... É que agora é hora de as pessoas se ajudarem. Agora é hora de se Então tem ajudarem. médico assim, fazendo consulta de graça. Se você tem um tiozinho lá que não consegue ir no mercado comprar as coisas, vai lá, coloque tua máscara, tua luva, vai lá ajudar o tiozinho, vai no mercado pra ele, alguma coisa assim, tá entendendo? Isso, tem essas plaquinhas nos elevadores, nos prédios. Procure saber sobre tua vizinhança, como é que tá a galera, porque, gente, é o momento agora da gente se unir e da gente ter aí um colaborar com o outro, porque é uma questão de vida ou morte. A palavra de ordem é cooperação, solidariedade, entendeu? São essas coisas que vão mudar essa situação. Não adianta você ficar sozinho em casa e não divulgar nada pra ninguém. Você tem que dar um jeito de contribuir para a tua comunidade. Nós estamos contribuindo com a quarentena, né, os nossos vídeos. Né? Isso, e falando e fazendo esses vídeos, né? Então, agora para descontrair um pouco, né, é interessante. Primeiro, eu queria agradecer todas aquelas pessoas que produzem memes na internet, né, nessa época. Eu acho... Tá, você pode falar assim, mas é um momento sério, a gente não devia mas a gente tem que relaxar, né, mas cara? tem que relaxar. Se a gente ficar nessa tensão o tempo todo, a gente vai precisar usar os psiquiatras, os psicólogos que estão ali pra... Ninguém quer faltar com respeito, assim, com nada, né? Mas é o momento agora também da gente não ficar muito sério, né? Não ficar muito em pânico, né? Ficar aí, tipo... se desesperando, por exemplo, não é legal. Teve aquela notícia que o governo americano começou a enfatizar a espalhar essa ideia de que para as pessoas consumirem maconha mesmo lá. Saiu isso porque lá tem vários estados que é legalizado, né? E eles falam que não só para uso medicinal, mas como para uso recreativo, né? Porque e daí... a cannabis sativas ela ajuda, por exemplo, pacientes que estão com câncer, para que fique mais confortável, vamos dizer assim, a condição daquela pessoa. Então, eu acredito assim, já que você vai ficar em casa e você não quer ficar ansioso, não quer ficar nervoso, não quer sair correndo por aí, fuma maconha. Fuma maconha e vai ver Netflix, que é a melhor coisa que você pode fazer agora. Não estou dizendo para vocês fumarem maconha. Estou dizendo que em tempos de guerra, tá entendendo? As coisas são diferentes, né? E daí é curioso, né? Você vê aquela foto, né? Por exemplo, enquanto na Holanda existem filas para comprar maconha, nos Estados Unidos as filas são para comprar armas, e no Brasil é para comprar papel higiênico. Então isso reflete... De onde que saiu essa ideia do papel higiênico, cara? Reflete a cultura do povo. Eu fico pensando, quem foi o primeiro cara que pensou assim, cara, é melhor comprar papel higiênico aí por causa do coronavírus. Tipo, daí ele foi lá e comprou, deu um monte de gente que comprou, viralizou. Eu fico pensando, onde é que tem lógica nisso? E daí tem aquela outra piada assim, né, que o cara chegou no mercado e viu um carinha assim com um carrinho de supermercado cheio de papel higiênico e álcool gel. E daí ele ficou puto, daí ele foi brigar com o cara assim, daí o cara, peraí, cara, eu sou só o repositor. Não, eu quero mostrar uma coisa pra galera, que eu já mostrei lá. Galera, se você não tiver a máscara, né, pra usar... É bom lembrar que essa máscara é de uso único, tá? Exatamente, uso único, de uma vez, tá. Se você não tem, eu vou dar uma sugestão pra vocês, galera, que eu já fiz lá na página, inclusive. Você pega uma cueca, tipo essas aqui, boxer. Cuecão, boxer. É um cuecão boxer, esse aqui, ó, tá?
Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um cuecão boxer. Meu, obviamente, né? Não vou colocar na cara um troço. Daí você coloca isso aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Tipo um guerrilheiro do Sandeiro Luminoso. Opa! Não, não é assim. Eu errei, peraí, corta. Então tá, você faz assim, ó. Você coloca assim. Assim. Tá tipo o Bolsonaro lá. É, tipo o Bolsonaro na live. Exatamente. Engraçado que funcionou daquela vez, né, cara? Corta! Então tá, eu não tô conseguindo fazer, cara. Eu acho que essa cueca não é o que dá. Ó, pronto, você coloca assim, tá? Perfeito. E daí coloca assim. Aí, agora deu. Daí, cara, daí você tá protegido. Você pode até assaltar uma farmácia que não vai dar nada, né? Agora, cara, é muito importante que a cueca esteja limpa, né? Aí, você vai ficar fica cheirando. limpa? Senão você vai estar cheirando tudo. Ah, putz, eu não sabia. Tem uma freada aqui, assim. Tem uma freada aqui na boca, me tá louco, nojo. É isso aí, pessoal. Vamos fazer aquele brinde bem importante agora para saúde, né? Saúde. Saúde a todos. A todos. Consciência, quarentena, viva a quarentena. Viva, viva não. Viva no sentido de vamos viver a quarentena. Vamos viver a quarentena. Vamos continuar vivendo. Vamos continuar vivendo. Vamos vivendo. ficar chorando em casa. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar e aquelas Ativa coisas o sininho todas. lá. Tchau, tchau. Aquele abraço. Até a próxima. Hoje eu tô nessa varanda vivendo isolado. Tem problema não, não. O presidente comanda um bando de gado e vai na contramão, viu? O chefe maior desse estado inventou que não há risco de infecção. Você que votou tão errado pode até acreditar, mas eu não. Apesar de você, amanhã não vai ter pandemia. Eu pergunto a você, baseado em que diz que é tudo histeria. Como vão proibir se esse gado insistir em pastar? Álcool gel tô usando e as mãos vou lavando sem parar. Eu quero estar no momento em meu confinamento pra ficar seguro, juro. Pois eu jamais acredito que ouvir o seu mito nos traz bom futuro. Paris, Barcelona e Veneza já tiveram surpresa por não se cuidar. Você que faz parte do gado, é melhor tomar cuidado, pois se vacilar vai pegar em você e amanhã vai dizer não sabia. Pega um livro pra ler ou assiste a TV, chega de academia. Bolsonaro tá lá, sem saber o que falar e rindo da ciência. E eu vou morrer de rir quando ele cair por total incompetência. Até já pra você.